João e o capítulo é o... Tá vendo só, essa igreja é uma igreja que ama a Bíblia Sagrada. Capítulo 11, nós vamos ler a partir do verso 17. Verso 17. Deixe-me dar o contexto desse texto. Jesus está em pleno ministério público. Ele está fazendo milagres, ele está curando pessoas. Ele é acompanhado de muita gente que está encantado com o ensino de Jesus, com os milagres de Jesus, mas ao mesmo tempo ele também é acompanhado por gente curiosa, gente que quer olhar para Jesus e tentar entender quem ele é, se dá para se beneficiar dele de alguma forma. Esse é o contexto. Então Jesus, ele está numa região, na região mais central de Israel, a região de Jerusalém, e ele tem uns amigos numa cidade vizinha, chamada Betânia. Betânia fica distante mais ou menos, ou a essa época de geografia, a pouco mais de 3 quilômetros, não era tão longe. E acontece algo nessa cidadezinha perto de Jerusalém. E acontece algo aos amigos de Jesus, gente que era assim do coração, gente que era próxima. E é esse texto que nós vamos ler agora, que eu queria ler com vocês a partir do verso 17, João 11, verso 17, que diz assim, palavra de Deus. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro. Havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui, está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Também notaram que ela se levantou depressa e saiu. Os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse o quê? Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Em um dos versículos mais curtos da Bíblia, Jesus chorou. Então os judeus disseram: venha, ou melhor, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por esta reunião.
Obrigado pelo teu Espírito Santo que já nos conduziu, nos confortou, nos direcionou. Obrigado pela comunhão dos meus irmãos e irmãs. Obrigado por aqueles que estão nos assistindo também pela internet. Pai, obrigado por essa oportunidade de juntos compartilharmos da palavra de Deus. Pedimos-te, dá-nos do teu Espírito, dá-nos de beber dessa água viva, conforta-nos, cura-nos, nos dá discernimento espiritual. Sobretudo, faz com que o nosso coração se volte a Ti, a nossa mente se volte a Ti, e tudo que há em nós possa bendizer o Teu santo nome. Pai, faz aquilo que só o Senhor pode fazer, transformar um ser humano, pecador, caído, em filhos de Deus, pessoas que ouvem e colocam no seu coração as palavras de Jesus, e seguem em obediência como um mestre, sabendo que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que te amam, e nós te amamos, declaramos isso e o fazemos em nome de Jesus, amém, amém. Amados, estamos diante de um texto bíblico, e eu queria que você, se pudesse, deixasse a sua Bíblia aberta ou acompanhasse os textos aqui no telão. Vamos ver se a gente tem isso à disposição. Mas nós estamos aqui diante de uns textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. E sendo um dos textos mais conhecidos, há uma grande chance da gente não perceber o que está sendo dito e que é da maior importância. A maioria de nós tem uma opinião sobre nós mesmos, que nós já conhecemos a Bíblia Sagrada e as suas histórias, não é verdade? Se eu dizer para você assim, diga-me algumas histórias da Bíblia Sagrada, e você vai dizer assim, olha, tem a história do pastor que foi buscar a ovelha perdida, tem as parábolas, tem a história do filho pródigo, tem também a história dessas duas irmãs e um irmão que moravam numa cidade próxima a Jerusalém. Mas a Bíblia, ela conta histórias para mostrar uma história que está por trás dessas histórias. A Bíblia simplesmente não conta uma história inspiradora, embora ela faça isso. A Bíblia Sagrada quer comunicar o que essas histórias têm a ver com a nossa história pessoal e, sobretudo, o nosso relacionamento com Deus. Como é que nós lidamos com a nossa vida, que é presente de Deus, e como nós lidamos com a nossa compreensão a respeito dele próprio. Então nós estamos diante de um texto aqui, nas palavras de João, o evangelista, ele está nos contando, Jesus no momento em que ele estava fazendo muitas coisas boas, ele estava deixando os religiosos judaicos confusos sobre os seus ensinos, sobre os seus milagres. Ele estava deixando os romanos perplexos sobre a sua capacidade de juntar pessoas. Então havia uma preocupação tanto da religião organizada como mesmo da política organizada em relação a Jesus. E no meio desse vigor ministerial de Jesus, ele ouve, chega ali uma notícia. E qual é a notícia? Que está havendo algo muito difícil com uma família que ele amava. Uma família que morava numa cidade próxima onde ele estava. Essa família nós já conhecemos de outras situações. Marta, Maria e Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro talvez seja citado em outra parábola da Bíblia. Nós não sabemos se é o mesmo Lázaro, mas há uma possibilidade de sê-lo. Aquela entre o rico e Lázaro. A Marta a gente não tinha ouvido falar ainda, mas Maria já. Porque Maria é exatamente aquela mulher que foi salva por Jesus quando ela pegou um perfume bem caro. Um perfume bem caro e banhou Jesus com aquele perfume. Na verdade, ela coloca os seus cabelos para enxugar.
E a gente tem a informação que Maria era uma pessoa que na sociedade, ela não tinha a melhor das reputações. Porque tinha um fariseu chamado Simão, que diz assim, se Jesus fosse profeta, ele tinha percebido que essa mulher aí, que não tem assim uma reputação muito legal, tá com essa intimidade com ele. Essa é Maria, é a mesma Maria, irmã de Lázaro. E chega a informação que Lázaro está muito doente. Lázaro, o amigo de Jesus, está muito doente. E é muito curioso isso, porque aqui nós já começamos a compreender algumas coisas da Bíblia Sagrada, porque nós às vezes temos uma compreensão de sermos discípulos de Jesus, amados de Jesus, amigos de Jesus, de que nada ruim vai nos acontecer. É verdade ou não é, gente? A gente tem uma compreensão de que a partir do momento que a gente vai para a igreja, a gente não vai passar mais para os problemas. A gente tem uma compreensão que seguir a Jesus é ter uma autoridade espiritual tal que a gente se vê dentro do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E a gente vai lendo e achando que essa é uma transferência direta para a nossa vida. Mal nenhum chegará à tua tenda. E a gente pensa assim, estamos protegidos. E há muitas mensagens ditas cristãs hoje que estimulam isso. A gente pensar que estar com Jesus ou ser amigo de Jesus é estar isento de problemas. Por exemplo, você ouve pela televisão o tempo todo uma frase assim, pare de sofrer. Já ouviram essa frase? Como se você falasse algumas palavras de ordem, andassem com Jesus e os problemas da sua vida estariam resolvidos. Para essa frase, a Bíblia diria assim, para você parar de sofrer, você precisa parar de ser humano. Porque enquanto você for um ser humano vivendo num mundo caído, as palavras são as palavras de Jesus. No mundo vocês terão aflições. Mas no meio das aflições, lembre-se, vocês precisam levantar a cabeça. Porque eu venci e no meu poder, na minha autoridade, vocês vão vencer também. Essa é a palavra do Evangelho. Só que nós somos informados por João que Lázaro está doente. E quando a informação chega a Jesus, Jesus diz para as pessoas que estão perto dele, olha, meu amigo Lázaro está doente e a gente precisa ir lá vê-lo. E os discípulos olham para Jesus e falam assim, Jesus, o senhor tem certeza que o senhor quer voltar para a Judeia? A gente veio de lá não faz muito tempo, o pessoal é hostil ao Senhor, os religiosos de lá não gostam do Senhor, tem gente procurando até prender o Senhor, o senhor quer voltar mesmo para lá? E é como se Jesus dissesse assim, é o meu amigo que está doente, eu preciso ir lá, eu preciso voltar lá, inclusive o meu amigo está dormindo. Os discípulos não entendem a palavra de Jesus e falam assim, Jesus, se o teu amigo está dormindo, é só alguém acordar ele. Só alguém acordar ele e a coisa está resolvida. É interessante que a gente pode andar com Jesus, ser cristão há muito tempo, ter nascido numa família evangélica e ainda assim não entender quando Jesus está falando alguma coisa. Por exemplo, os discípulos andavam com Jesus, eram íntimos dele, mas eles ainda não compreendiam algumas coisas que Jesus falava. Era isso que estava acontecendo. E o fato é que Jesus se demora. E eu fico impressionado com isso, porque essa história, ela se dá 2000 anos atrás, mas ela é a história da nossa vida. Quem aqui já não sentiu aquela sensação difícil de que Jesus está demorando? Hein, gente? Quem aqui não se sentiu agoniado e falando assim, puxa vida, eu sou de Deus. Puxa vida, eu vou aos cultos, eu ouço a palavra de Deus.
por que é que Deus ainda não agiu? Por que Ele está demorando? Era essa sensação que estava a família de Betânia. Passam-se 2 dias e não se tem informação a respeito de Jesus. Quando Jesus chega perto do povoado, a gente vai perceber que já se passaram 4 dias. 4 dias. Jesus demora para ver o seu amigo Lázaro. E a gente fica pensando assim, puxa, se Jesus tratava os amigos dele assim, imagina os inimigos. Por que é que essas coisas estão registradas na Bíblia? Por que a Bíblia não conta uma história de uma vez e fala assim, Jesus ressuscitou Lázaro e está resolvido? Porque essa história é a nossa história, gente. Muitos de nós somos uma espécie de Lázaro, ou somos uma espécie de Marta e Maria. Nós achamos mesmo que andar com Jesus vai nos isentar de um monte de problemas. Não vamos ter um problema de desemprego, não vamos ficar doente, não vamos ter uma crise com o filho. Mas quando a gente olha a Bíblia Sagrada, não é isso que Jesus prometeu. Ele prometeu estar com a gente mesmo nos momentos mais críticos da vida. E é isso que acontece. Ele chega no povoado e sai uma primeira pessoa correndo para recebê-lo. Quem é a pessoa, gente? Quem é? Das 2 irmãs, quem sai primeiro? Marta. É Marta que sai. E Marta sai, olha Jesus, e Marta já vem com uma espécie de reclamação aflita. Ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, se o Senhor não demorasse, se o Senhor viesse logo, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. É muito curiosa essa frase de Marta, porque ela vai mostrar um tipo de relacionamento com Jesus. Esse primeiro relacionamento é de Marta, uma pessoa que nós vamos saber pelas palavras de João, que é uma pessoa que cuida bem das coisas, que está preocupada em deixar a casa arrumada, que está preocupada em colocar as coisas no lugar. Marta é aquela pessoa que, como nós, tenta buscar na vida alguns controles para a vida não sair fora do controle. Entende o que eu estou falando? Quando a gente tenta se cercar de todas as coisas que podem nos dar uma certa segurança. Então a gente se cerca com o trabalho, a gente se cerca com a família, a gente se cerca com os amigos, a gente tenta se cercar com os políticos, certo? Eu voto nesse, não voto nesse, para que a minha vida esteja em segurança. Mas sempre tem alguma coisa falhando, sempre tem alguma coisa escapando. E para Marta escapou. E ela chama Jesus, olha de longe e fala, Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido, não tinha acontecido essa tragédia. Quase Marta está culpando Jesus. Se o Senhor tivesse, a tragédia não tinha acontecido. Será que nós já falamos assim com Jesus? Se o Senhor tivesse interferido nisso, eu não tinha perdido esse emprego. Se o Senhor tivesse agido, eu não tinha tido esse acidente. Se o Senhor, 3 pontinhos, é Marta, somos nós. Agora veja, para alguém aflita como Marta, Jesus usa o ministério correto. Porque se a gente começa a olhar o texto, e leia comigo, por favor, eu vou ler de novo aqui, verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia quantos dias? 4 dias. E Betânia distava cerca de 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda do irmão. Ou seja, muita gente. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus, se o Senhor estivesse, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. E olha a resposta de Jesus para essa mulher. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar.
E olha a resposta da ansiosa Marta. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, lá no último dia. E a resposta de Jesus agora é avassaladora. Marta, o que é que você está procurando? Você está procurando um grande milagre? Você está procurando que eu vou trazer o seu irmão à vida? Ou você ainda não percebeu diante de quem você está? Porque a resposta de Jesus não é: eu vou fazer um milagre. A resposta de Jesus é: Marta, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. É como se Jesus estivesse olhando para Marta e dizendo assim: Marta, eu não sou capaz apenas de fazer uma coisa boa. Eu sou a fonte da vida. Eu sou a fonte da ressurreição. Ou seja, não há nada que eu não possa fazer. A questão é: por que eu devo fazer isso? Em que circunstância eu devo fazer isso? E se você continuar lendo o texto comigo, e depois, ou melhor, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. E a pergunta é: Marta, você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Amados, aqui nós estamos diante de alguém que, ao se deparar de Jesus, Jesus usa o ministério da verdade. Às vezes nós estamos diante de uma tragédia da nossa vida e da nossa existência, e tudo que nós sabemos fazer é questionar Jesus por que é que ele não agiu ainda. O que é que Jesus faz com Marta? É como se Jesus pegasse Marta, que estava atarantada com os problemas, que estava quase não raciocinando. É como se ele pegasse a Marta, chacoalhasse os ombros dela e falasse assim: Marta, percebe diante de quem você está. Você está lidando com as coisas, tentando ter controle das coisas, inclusive me controlando, porque você disse que essa tragédia só aconteceu porque eu não estava. Mas você não está entendendo diante de quem você está. Marta, eu preciso lembrar você que eu sou a ressurreição. Não é que eu posso fazer a ressurreição, eu sou a ressurreição e eu sou a vida. Eu não só tenho autoridade sobre a vida, como eu sou a própria vida. E qualquer vida que não seja a vida que está em mim, não é vida. Você sabe que eu fico pensando que esse ministério de Jesus, às vezes está diante de nós. Às vezes a gente precisa pegar a nós mesmos ou alguém, e a gente chacoalhar a pessoa e falar assim: ó, você sabe diante de quem você está? Olha o que você está fazendo. Você é amado de Jesus. Abre os teus olhos, vê diante de quem você está. Por que é que você está se batendo, se Jesus está na sua frente? A imagem que eu tenho de Marta aqui é alguém morrendo afogado. É alguém desesperado, tendo um salva-vidas do lado. Já viu aquela cena quando uma pessoa está morrendo afogada e ela não olha o que está do lado? Se tiver coisa do lado, ela não vê. Tudo que ela está fazendo é batendo perna, batendo braço, engolindo água e não sabe. Aliás, quantas histórias de pessoas que morreram afogado em 1 metro de profundidade, justamente por causa disso. A pessoa não sentiu os pés embaixo e começou a se bater e morreu afogado. Parece estranho isso, mas muitos de nós vivemos como a Marta. A gente está batendo perna, batendo mão, desesperado, e Jesus dizendo assim na nossa frente: você ainda não percebeu que eu sou a vida? Que eu sou a ressurreição? E que as coisas podem mudar a um sinal meu. Olha para mim, me percebe no meio da sua aflição.
Esse é o que eu chamaria de ministério da verdade. Quando a verdade cura, a verdade liberta, a verdade precisa ser dita, sob pena de a pessoa simplesmente morrer, tendo a vida do lado dela. Mas olha que curioso, Marta é confortada por Jesus e fala assim: olha, a Maria também gostaria de ver o Senhor, mestre. E Jesus fala assim: eu também quero ver a Maria. E Maria vem, Maria deixa as pessoas que estão lá no enterro de Lázaro, sai correndo, e quando ela enxerga Jesus, adivinha o que ela diz? A mesmíssima coisa que Marta. É curioso isso. Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas olha como muda a resposta de Jesus. Não é a mesma resposta para Marta. Leia o texto bíblico comigo para vocês entenderem. Verso de número 22. Ou melhor, 32. Diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Verso 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Eu não sei se você já tinha percebido isso na Bíblia Sagrada. Para uma pessoa, Jesus fala a verdade e fala de frente. Acorda, você não está enxergando a situação. Mas para outra pessoa, não. É curioso que é um dos raros lugares da Bíblia onde a gente pode ler assim: Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Talvez seja até o único lugar da Bíblia que a gente veja isso. E por que é que João está escrevendo essas palavras? Porque muitos de nós temos uma compreensão errada a respeito de Jesus. A Bíblia vai informar que Jesus é 100% Deus. Ou seja, Ele sempre existiu. Ele tem todo o poder sobre as suas mãos. Ele tem todo o conhecimento. Mas a Bíblia também vai informar que Jesus Cristo é homem. É 100% Deus, mas homem. E como homem, ele se compadece. Como homem, ele chora. Como homem, ele sente a dor da perda. Como homem, ele se agita no seu espírito. Como homem, ele chega até a perturbar-se emocionalmente. E eu começo a me lembrar do texto de Hebreus que diz assim a respeito de Jesus, o sumo sacerdote. O texto diz assim: vocês não têm um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de vocês, porque ele foi tentado nas mesmas coisas que vocês. Ele sentiu solidão, ele sentiu rejeição, ele sentiu as dores do cansaço do dia a dia, ele sentiu fome, sede, ele sentiu rejeição, mas em tudo ele foi fiel e obedeceu. É por isso que ele pode interceder por vocês. Sabe a conclusão que eu chego aqui? Que quando eu clamo a Deus no momento de dificuldade, eu clamo a um Deus que pode todas as coisas. Isso me dá confiança. Mas não é só isso. Eu clamo também a um Deus revelado em Jesus que chora as minhas dores. Não é lindo isso? Um Deus que sente os meus problemas. Um Deus que olha para mim como um filho e fala assim: olha, eu sei o que você está sentindo, porque eu sou Deus homem. Eu sei o que é esse choro. Eu sei o que é essa angústia. Mas ao mesmo tempo que Jesus está dizendo isso, ele se vira para Maria e no verso 34 ele diz assim: Maria, onde foi que colocaram o meu amigo Lázaro? E a resposta de Maria é: vem e vê, Senhor. Responderam eles. E Jesus chorou. Esse texto me enche de esperança no meu relacionamento com Deus.
Porque se Marta não conseguia ouvir Jesus, porque parece que Marta tinha uma síndrome de controle das coisas, Maria faz a mesma pergunta para Jesus, e Jesus se compadece dela, e Jesus chora com ela, e pergunta para ela assim: aonde está o Lázaro? Sabe o que a gente aprende com esse texto aqui, meus amados? Que há momentos da vida da gente que a gente é Marta. Há momentos que tudo que a gente precisa é da verdade que liberta. Há momentos da vida da gente que alguém direcionado por Deus precisa chegar na gente, dar um chacoalhão e falar assim: olha, abre os teus olhos espirituais, abre os teus ouvidos, olha o que você está fazendo, olha para onde você está caminhando. E esse é o ministério da verdade. E a verdade liberta, isso que Jesus está fazendo com Marta. Mas há outros momentos totalmente diferentes desses. É o momento de que Jesus está tratando com Maria. Veja que com Maria, Jesus não dá um sermão nela. Jesus não abre as escrituras antigas e fala assim: Maria, você já leu Isaías no capítulo tal? Não é assim. Jesus olha Maria, eu acho que até o tom da Maria em relação a Jesus é diferente. Porque as duas dizem a mesma coisa, mas a resposta de Jesus nos faz acreditar que Maria já veio chorosa. Maria já veio falando assim: olha, se há uma solução para o meu problema, está nele. Eu não quero saber de controles. Eu vi o mestre, e o mestre é a solução para a minha vida. Então, mestre, se tem alguém que pode fazer alguma coisa, é o Senhor. E é curioso que Jesus ainda não dá uma palavra de ordem, Jesus não manda Lázaro ainda ressuscitar, mas Jesus diz assim: aonde é que colocaram ele? Você sabe que tem coisas mortas em nós, que elas estão tão escondidas, que a gente esconde de nós mesmos e às vezes de Deus. É preciso que, como Maria, Jesus se aproxima de nós e diz assim: aonde está essa dor sua? Qual região da sua alma que ela está? Como isso está agoniando e aprisionando você? O que é que está morto aí dentro de você que eu preciso olhar? O que já faz 4 dias que morreu e provavelmente já não está cheirando bem? Aonde que está isso? É essa conversa que Jesus vai tendo com Maria. E Jesus chora a dor de Maria. E a gente vai ver que no decorrer dessa situação, há situações que nós precisamos de alguém que ministre a verdade para nos libertar, como Marta. Mas haverá horas que nós precisamos do ministério das lágrimas de alguém. Alguém que chore as nossas dores. Alguém que fala assim: olha, eu não sei como resolver ainda, mas eu vou chorar com você. Eu não sei como fazer, mas eu vou me unir a você em oração. E vamos buscar ver Jesus à nossa frente. Eu não sei como curar essa doença ainda, mas nós estamos diante daquele que é o médico dos médicos e ele pode fazer. Eu não sei ainda como te ajudar nessa crise de casamento, mas nós estamos diante do Cristo Messias e ele disse que é a ressurreição e a vida. É o ministério das lágrimas. É aquele ministério que não é a hora de você falar a verdade apenas. É hora do amor, é hora do aconchego. E para algumas pessoas você precisa acordá-la com a verdade. Com outras pessoas você precisa acolhê-la com as lágrimas. Pastor, e quando fazer uma hora ou outra? É isso que a Bíblia vai chamar de discernimento espiritual. Nós precisamos andar no Espírito. Nós precisamos fazer desse andar com Jesus uma espécie de imitar Jesus em todos os aspectos. Jesus sabia. É curioso que ele, como Deus, sabia que ia ressuscitar. E ele, como ser humano, sabia chorar do lado de Maria.
Não é maravilhoso esse Deus que nós temos? Não é um Deus distante. O hino que nós cantamos aqui diz assim: Ele é Deus de longe. A gente jamais vai compreender totalmente a mente de Deus, mas Ele é também um Deus de perto. Ele sente a nossa dor, Ele chora o nosso choro, Ele se compadece das nossas dores, das nossas aflições. Mas não é todo mundo que entende isso. Olha o último verso do nosso texto. Diz assim: mas alguns deles, vendo isso, disseram: Jesus não abriu os olhos dos cegos? Jesus não fez milagres por aí? Não poderia ter impedido que este homem morresse? Uma das coisas que é muito fácil para nós seres humanos é, diante de uma tragédia, a gente procurar culpados. Não é verdade, gente? Diante de uma tragédia, a gente direcionar as culpas para alguém. Parece que a gente sente um alívio em mostrar que alguém é culpado por alguma coisa. No público que Jesus estava ali, nos circunstantes, havia gente assim. Enquanto Maria o adora e fala assim: se tem alguma solução para isso, está nele. Há outras pessoas que criticam dizendo assim: não é ele que é o curador? Não é ele que levantou o aleijado? Não é ele que deu vista aos cegos? Mas aí nós vamos entender o que é o Deus entre nós, o Deus conosco. Antes que eu vá para o final dessa mensagem, talvez você esteja perguntando assim: mas pastor, por que esses termos aparecem na Bíblia Sagrada? Por que mesmo Jesus demorou 2 dias para atender um amigo? E pior, porque Jesus, quando chegou lá, já tinham 4 dias. Essas palavras, elas não estão por acaso na Bíblia Sagrada. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que o Deus que nós servimos não é um Deus sujeito ao tempo, Ele é o dono do tempo. Os gregos tinham 2 palavras para designar tempo. Uma delas é cronos. E o que é cronos? É os minutos que a gente conta, é a hora, é os 10 segundos, isso é cronos. Mas os judeus entendiam tempo como kairos, o tempo de Deus, o tempo da visitação de Deus, o tempo que Deus determinou para fazer alguma coisa, para intervir na história. E às vezes nós estamos preocupando com o tempo cronos, e esquecemos do tempo kairos, onde Deus vem, intervém e traz glória ao seu nome a partir de algo maravilhoso que Ele faz. Eu queria encorajar você aqui nessa noite. Talvez você esteja só vendo agora, como Marta, o cronos, e perguntando a si mesmo e a Deus nas orações: por que o Senhor deixou acontecer isso? Por que o Senhor permitiu esse sofrimento? Por que o Senhor não chegou antes? Por que essa perda aconteceu? Por que eu estou passando por isso? É como se Deus olhasse para nós e falando assim: você só está enxergando o cronos. Agora eu queria que você olhasse para mim, que eu sou a ressurreição e a vida, e eu vou mostrar para você o meu kairos, o tempo da minha intervenção na sua vida. Mas deve persistir a dúvida na sua mente: por que 4 dias, pastor? Por que Jesus não foi antes? Ora, Jesus não estava fora do seu contexto cultural. Havia uma crença no tempo de Jesus, entre os judeus, a maioria dos judeus, que uma pessoa quando morria, ela não morria de todo imediatamente. Na época de Jesus, grande parte dos judeus entendiam que uma pessoa, depois que morria, era necessário aguardar 3 dias, porque a alma dela, de fato, se desligaria do corpo, aí sim ela estaria totalmente morta. E Jesus é lindo. Quando Ele faz as coisas, Ele faz para não gerar dúvida em ninguém.
Quando Ele está agindo, Ele age colocando as coisas nos trilhos, para a gente não ficar questionando, para ninguém ficar questionando, porque tinha gente questionando aqui. Ele não abriu os olhos dos cegos, Ele não fez um monte de milagres lá em Jerusalém, na Galileia, na Judeia. Mas Jesus olha com compaixão para aquela gente. É como se Ele dissesse assim: eles vão perceber agora que Deus está entre eles. E Jesus, no 4º dia, quando nenhum judeu mais achava que poderia ter vida naquele corpo, Ele fala para o amigo dele: Lázaro, sai, Lázaro. Sai do seu sono, Lázaro. Eu estou dando vida nova para você. Vem aqui para fora, Lázaro. Tem uma nova vida para você continuar. Sai. Eu fico olhando se a gente não precisa ouvir Jesus falar isso para a gente hoje. Sai do meio da sua depressão. Sai do meio da sua angústia. Sai do meio do teu medo. Sai do medo do teu desespero quanto ao amanhã. Confia em mim, eu sou a ressurreição e a vida. Tudo que está morto pode, a um sinal da minha palavra, voltar à vida, porque eu sou a ressurreição e a vida. O que é que precisa sair do túmulo da nossa vida hoje? O que é que a gente precisa colocar diante de Jesus e às vezes ouvir o choro dele junto com a gente? E quando a gente fala assim: Deus, eu não tenho amigos. Aí Ele fala assim: eu sei o que é isso, porque no Getsemane eu fiquei sozinho. Eu sei o que é a sua dor. Quando você fala assim: mas eu fui abandonado pelo meu pai, pela minha mãe. Ele fala: eu sei o que é isso, porque lá na cruz eu também clamei. Eu sei o que é essa dor. Quando a gente fala assim: eu não tenho recursos, eu não tenho dinheiro para fazer tal coisa que me dê segurança, Ele vai dizer: o filho do homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Ele sabe a tua dor, Ele sabe a sua dificuldade, é por isso que Ele pode te ajudar. Agora deixa eu te dar uma boa notícia: não é que Ele só sabe, porque não adiantaria muito um Deus compassivo, mas que não tivesse poder para mudar as coisas. A boa notícia para você é que Deus se compadece de você e tem poder para trazer à vida o que está morto em você. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que está morto, a uma palavra minha, pode ser ressuscitado. E a Bíblia vai dizendo que quando Lázaro sai para fora do túmulo, ele está ainda atado com algumas coisas. É muito interessante essa linguagem bíblica. Ele está com aquelas faixas que colocavam nos mortos. E eu aprendo uma coisa interessante aqui: que não é Jesus que vai tirar as faixas de Lázaro. Não é Ele que vai fazer isso. Ele olha e fala assim: olha, eu já dei a vida de volta. Agora são vocês que vão tirar as faixas dele. Agora são vocês que vão acompanhá-lo. Agora são vocês que vão continuar a nova vida com ele. Há coisas que Deus só pode fazer, é ressuscitar alguém. Mas há coisas que nós devemos fazer: cuidar daquelas pessoas que voltaram à vida de novo. Porque às vezes nós somos a Marta e Maria que estamos do lado de fora, mas às vezes somos nós que somos o Lázaro. Alguém vai ter que tirar as nossas ataduras, vai ter que cuidar da gente, vai ter que usar o ministério das lágrimas com a gente, vai ter que usar o ministério da verdade, dar um chacoalhão na gente e dizendo: olha aí na sua frente, você não é assim, você é de Deus, você é amado do Senhor. E não importa que já estejam passados 4 dias, se Jesus disser que haverá vida, porque Ele é a ressurreição e a vida. Amém? Eu termino essa mensagem de hoje pedindo para você olhar dentro de você, enxergar aquilo que está morto, aquilo que já passaram os 3 dias, ninguém acredita mais que pode haver alguma solução para isso. Eu não estou pregando aqui uma mensagem fácil
para você achar que Jesus Cristo é uma espécie de seguro para as suas dificuldades. Eu estou buscando, como um irmão seu, ajudar você a abrir os olhos e enxergar quem está diante de você. Talvez você está querendo uma bênção, e Deus é bom para fazer, mas Jesus quer mais. Ele quer à sua frente falar assim, ó: olha para mim, eu sou a vida. Olha para mim, eu sou a ressurreição. Olha para mim para renovar tudo em você. Sabe de uma coisa? Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando aqui: se Jesus chegasse antes dos 4 dias, havia muitos judeus que iam achar que Lázaro não tinha morrido de fato. Mas mais, se Jesus tivesse chegado antes dos 4 dias, ele ia apenas curar Lázaro. Já pensou nisso? Apenas curar Lázaro. Mas como ele é Deus, como todo o poder está nas mãos dele, toda a ciência está nas mãos dele, não há nada que fugiu ao controle dele. Ele às vezes permite que a gente tenha uma sensação de solidão, de estar sozinho, porque aí ele não vai apenas nos curar, ele não vai apenas remendar uma situação, ele vai nos ressuscitar e trazer da morte para a vida. Quem sabe Deus não tem colocado alguns de nós numa situação assim, porque de outra forma a gente ia pedir uma reforma para Deus. Deus, passa um calzinho na minha vida, faz uma pinturinha, mas o reboco está ruim, os encanamentos estão todos ruins, e Deus às vezes quer que a gente morra para um tipo de vida, para que a vida nova de Jesus Cristo floresça em nós. Quem sabe muitos de nós não estamos saindo dos nossos medos, das nossas tristezas, das nossas angústias, e Jesus falando assim: sai que eu estou mandando você sair, sai para a vida, sai para a esperança, sai de novo para o ânimo, sai para a coragem, deixa o seu luto, já passou o luto, vem para a vida agora. E aí você olha para Jesus e fala: e como é que eu faço, Jesus? Ele começa a tirar as ataduras, começa a tirar as coisas que estão lembrando a vida anterior, começa a tirar as coisas que vão promover em você a cura completa dos seus sentimentos, do seu espírito, do seu corpo, dos seus relacionamentos. Tira essas ataduras, porque agora você recebeu a nova vida, e essa nova vida é a vida eterna, ninguém pode tirar de você. Vamos orar a respeito disso? Vamos falar com esse Jesus? Vamos falar com esse Jesus que ministra a verdade a Marta, e ministra as lágrimas a Maria, e ministra a ressurreição a Lázaro? Vamos falar com ele? Queria que você fechasse os teus olhos. Queria deixar você a sós com ele agora, e falasse: Senhor, há coisas dentro de mim, na minha vida, na minha experiência atual, que eu queria muito falar como Marta e Maria. Se o Senhor já tivesse intervido, não teria ocorrido essa tragédia. Pai, às vezes o nosso coração está tão ansioso como o de Marta, que a gente nem enxerga diante de quem nós estamos. Às vezes nós dirigimos orações a Ti, cobrando o Senhor: por que é que o Senhor não interferiu ainda? Quando na verdade o Senhor quer nos dar um chacoalhão e dizer: olha para mim, eu não tenho apenas algo para te dar, eu sou tudo que você precisa ter. Olha para mim, abre os teus olhos, eu sou a ressurreição e a vida. Pai, mas pode ser pessoas aqui que, embora eles precisam ouvir a verdade que é o Senhor, eles precisam também das lágrimas de alguém, como Maria, Senhor, que o Senhor chorou, o Senhor se perturbou em espírito, e o Senhor quis ver onde estava a tragédia, Senhor. Mostra para nós hoje onde está essa tragédia da nossa vida, para que a gente, enxergando, o Senhor possa ir lá e dar uma ordem, e dizendo: sai para fora tudo aquilo que é nova vida,
Tudo aquilo que estava com cheiro mau, agora vai ter o bom cheiro, o cheiro de Cristo, o aroma de Cristo. Pai, ajuda a gente a largar as nossas ataduras, os nossos pecados públicos ou escondidos. Ajuda, Senhor, a gente a abandonar a nossa frieza espiritual. Ajuda, Senhor, a gente largar de nós toda desesperança, todo senso crítico exagerado. Pai, em nome de Jesus, traz ressurreição e vida para nós hoje. Traz cura para nós hoje. Traz esperança para nós hoje. Traz Jesus Cristo para nós hoje, através do Teu Espírito Santo. Faz morada em nós. Faz morada de tal forma que nós sejamos íntimos do Senhor e o Senhor da gente. Faz morada para que no meio do desespero a gente olhe para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. E a gente olhe para Ele, e Ele dizendo assim: as aflições desse tempo que você está vivendo não podem ser comparados com aquilo que eu tenho para você. O que eu tenho para você é muito mais do que você pode imaginar. Você é filho, você tem minha herança. Tudo que eu tenho é teu também. Apenas olha para mim. Eu tenho o poder de mudar o que precisa ser mudado. Mas enquanto eu não mudar, eu vou chorar junto com você. Eu vou estar junto na sua aflição, até que você olhe para mim. E quando você olhar para mim, eu vou dizer para você: sai do seu luto, sai do seu medo, sai da sua desesperança, sai do seu desespero e vem para a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, voltará à vida. Essa é a palavra de Deus para você e para mim nessa noite, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, para a glória de Deus.